Olá, professor, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, André Calazans, estou aqui para apresentar o ATPC da Diretoria de Ensino e o meu companheiro e parceiro, João Antônio Gâmbaro, também vai participar desse ATPC com vocês nessa semana de ATPC da Diretoria de Ensino. O nosso objetivo aqui em trazer, em fazer esse ATPC com vocês é discutir um tema que anda bastante em voga, né, na sociedade, nos meios de comunicação, em debates universitários, no grande debate público, que são as questões ligadas ao clima e ao meio ambiente, em particular as questões que nos afligem, né, de forma mais clara e objetiva, e de um modo geral as questões que afligem a humanidade na sua totalidade, né? Então, o objetivo é apresentar a vocês as ODS. O que são as ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para que os organismos, os estados, né, se preparem e transformem a realidade da sociedade atendendo a 17 princípios, né, a 17 objetivos, que é o que a gente vai ver. E a educação entra nessa discussão, uma vez que é fundamental. Primeiro, a gente divulgar, né, disseminar o conhecimento, disseminar essa discussão e fazer com que os estudantes tenham um senso crítico sobre a realidade que os cerca, sobretudo nas questões relacionadas ao meio ambiente. E a gente tem aqui, para início de conversa, um texto que a Irina Bokova, que foi diretora da Unesco até 2017, traz em relação ao nosso papel enquanto educador na disseminação desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, ela fala que é necessária uma mudança fundamental na maneira como pensamos o papel da educação no desenvolvimento global, porque ela tem um efeito catalisador sobre o bem-estar das pessoas e o futuro do nosso planeta. Agora, mais do que nunca, a educação tem responsabilidade de se alinhar com os desafios e aspirações do século XXI e promover os tipos certos de valores e habilidades que permitirão um crescimento sustentável e inclusivo e uma convivência pacífica. Então, observa que as escolas, né, e a educação, de um modo geral, agora assume essa responsabilidade de também desenvolver e debater essas questões no âmbito local, para que os estudantes possam perceber que é necessário, então, uma educação no desenvolvimento global, né? Que tem esse efeito catalisador, ou seja, que inicia-se ali na unidade escolar, na região onde essa escola está instalada, no país, na cidade, e você tem, então, um efeito catalisador que amplia essa discussão para o restante das pessoas, né? Então, a gente tem aqui o objetivo dessa formação é apresentar um processo histórico referente às questões ambientais e, por fim, divulgar o tema Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá, então? A gente trouxe aqui um percurso histórico de todas as principais discussões a nível global relacionadas ao meio ambiente, né? As conferências, né? As principais conferências e os principais marcos que iniciaram o debate sobre a questão ambiental. A gente já se remete desde o século XIX, que principalmente as cidades industriais inglesas se viram diante de uma transformação ali no nível local, né? As árvores ficavam mais escuras, o ambiente, né, o ar ficava mais carregado, os rios, né, os rios, principalmente os rios onde eram despejados os dejetos, tanto das cidades quanto das indústrias, já se fazia um efeito desde o século XIX, né? Então a gente tem aí, após a Segunda Guerra Mundial, o efeito a discussão sobre as questões nucleares.
né? E como que o ser humano vai lidar, e como que o ser humano lidaria com essas questões relacionadas ao lixo, ao lixo nuclear e principalmente o impacto da radiação, né, desenvolvida pelo homem, dessa radiação que a gente conhece, principalmente após o lançamento das duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, né, e os testes nucleares que, durante a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética e outras potências nucleares como França, Inglaterra, a China, e o Paquistão, Índia e outros países que fizeram ao longo do todo o século XX, e qual é o impacto desses testes do efeito nuclear no meio ambiente e também nas pessoas. Em 64, a pesquisadora Rachel Carson, ela lança um livro que ficou extremamente conhecido e famoso, que se chama Primavera Silenciosa, que vai abordar os efeitos dos agrotóxicos, dos pesticidas no clima, no meio ambiente, sobretudo nos insetos e principalmente nos seres humanos, né? Como que, por mais que a gente tenha alcançado índices de produção extremamente satisfatório, ao mesmo tempo isso se deu em cima de destruição de grandes áreas naturais e principalmente do uso constante, massivo de agrotóxicos e de pesticidas, que de uma forma ou de outra elimina, né, acaba diminuindo a vida de animais, como insetos, principalmente as abelhas, formigas, tão importante ali na cadeia de produção, na cadeia trópica, né, na cadeia ambiental desses espaços. E também, né, o impacto desses venenos na vida das pessoas. Em 69 você tem, né, o lançamento da Apollo 11, que culmina com a ida do homem até a Lua, né, e a discussão sobre o avanço tecnológico, né, e como que o ser humano consegue já vislumbrar possibilidades fora do planeta Terra. Em 72, a gente tem a Conferência de Estocolmo. Em 83, o relatório Brundtland, que fica conhecido como o relatório Nosso Futuro Comum. Em Montreal, a gente tem a definição da década internacional da água, né? Em 88, o IPCC é criado pela ONU, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que vai discutir qual é o impacto das ações humanas no clima, né? Então eles pegam esses pesquisadores do IPCC, eles vão atrás de todas as pesquisas desenvolvidas em instituições e universidades e fazem traz o estado da arte dessas pesquisas e desenvolve um relatório, apresenta um relatório que foi ao longo dos últimos 30 anos provando que as mudanças climáticas, elas têm sim impacto, elas têm sim como causa o impacto do desenvolvimento humano, né? Então, em 92, a cúpula da Terra, que ficou conhecida como Rio 92, em 97, a cúpula da Terra, mais a implementação da Agenda 21. Em 97 também a gente teve a assinatura do Protocolo de Quioto, que foi um primeiro grande marco na tentativa de reduzir as emissões do efeito estufa, né? Que demorou décadas para ser implementado, uma vez que os principais países se recusaram a assinar, né? Em particular Estados Unidos e Rússia, na época, se recusaram a assinar. E depois, em 2000, a gente tem a Declaração do Milênio e a criação dos primeiros Objetivos de Desenvolvimento, né? Que aqui a gente chama de ODM, que é Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que eram oito objetivos que os países se comprometiam a resolver esses problemas ligados à educação, à primeira infância, à saúde, à fome, à miséria, e as questões ligadas à infância e à sociedade de modo geral. Em 2002, a gente tem Joanesburgo, que é a cúpula mundial sobre o desenvolvimento sustentável, né?
Em 2005, você tem a estratégia de Maurício. Em 2007, o quarto relatório sobre o clima, sobre mudanças climáticas. Em 2009, a gente vai ter o Acordo de Copenhague, que é a COP15. Em 2020, volta novamente a COP, as discussões climáticas para o Rio de Janeiro. 2014 em Montreal, e por fim, em 2015, a gente tem a Cúpula de Paris, né, e que vai rever as ODMs, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e agora vai passar a ser 17 ODSs, que é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Em 2019, você tem a Cúpula de Ação Climática em Nova York. Em 2021, né, depois da pandemia, você teve na Escócia a COP26, que debateu o uso de combustíveis fósseis. E voltando aqui em Paris, em 2015, foi talvez um dos grandes marcos dessa discussão ambiental, porque os próprios países se comprometeram a reduzir a emissão de combustíveis fósseis, emissão de agentes causadores da mudança climática, e essa união de forças leva, então, esses países a voltarem para os seus respectivos debates internos, mudando já ou iniciando uma discussão sobre as matrizes energéticas, né? Qual vai ser... e o que vem a ser, então, essas organizações? Quais são os propósitos desses objetivos, né? Desenvolvimento sustentável. A gente tem aqui a discussão sobre prosperidade, garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza, né? A gente tem uma discussão sobre proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras. A gente tem as pessoas, né, como foco principal, uma vez que se objetiva erradicar a pobreza e a fome e todas as maneiras, além de garantir a dignidade e a igualdade, né? Objetivas também com essa discussão promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, assim como implementar agendas por meio de uma parceria global e sólida. Então, esse talvez seja um dos focos importantes enquanto educadores nessa parceria. Nós somos um dos parceiros na busca por essa Agenda 2030. E aqui eu trago para vocês os objetivos, né, e suas carinhas, e suas marcas, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17, que são a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo, produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e a 17ª meta, ou melhor, o 17º objetivo é parcerias e meios de implementação. E esses ODS, eles estão divididos, né? Eles criam uma pirâmide em que a gente pode observar que a base dessa pirâmide é a biosfera. É tudo relacionado às questões ligadas ao meio ambiente, né? Logo em seguida, a gente tem as questões relacionadas ao desenvolvimento social e as questões sociais, como economia, fome zero, agricultura sustentável, entre outras questões. Logo em seguida, a gente tem os aspectos econômicos, né, desses objetivos, né? Como que eu operacionalizo tudo isso? Né? A gente tem as parcerias. Como que eu, então, organizo? Como que eu operacionalizo isso tudo? Os 17 objetivos, eles estão divididos em 196 metas, né? Cada objetivo, eles têm suas metas. Como eu vou alcançar, por exemplo, as questões ligadas à educação. Então, você tem as metas que foram incorporadas em legislações ou incorporadas dentro do arcabouço jurídico nacional e dos outros países também,
né? E os 254 indicadores que eu observo como eu estou atingindo essa meta, né? Como que eu estou evoluindo em relação à água potável, por exemplo. Todas as minhas cidades têm acesso, todos os meus cidadãos têm acesso à água potável, né? Como que se dá essa distribuição? Por exemplo, é um indicador que eu uso, que eu utilizo para apresentar dados relacionados a esses objetivos, né? Aqui a gente tem o painel de metas, né? O relatório de indicadores para os ODS, que é do governo brasileiro. Então, os verdes aqui são os objetivos que já foram alcançados, né? Indicadores que eu já tenho metas, que já foram produzidas, né? Os verdezinhos. Em laranja, são indicadores em análise ou em construção. Os azuis são são os indicadores sem metas ainda. O Brasil não conseguiu criar indicadores relacionados a esses dados, e os cinzas não se aplica ao Brasil. Esse material vai em e-mail oficial para as escolas, e vocês clicando tanto aqui no relatório dos indicadores, quanto aqui nesse QR Code, vocês vão poder acessar e gerar um relatório de como que está os nossos indicadores aqui em Piracicaba, por exemplo, em Águas de São Pedro, em Saltinho, em Charqueada, em São Pedro, Santa Maria da Serra, para vocês observarem como que está o andamento na localidade, no território, relacionado a essas metas, a esses objetivos, né? A cidade de Piracicaba, por exemplo, consegue atingir 100% dos seus moradores com água potável? Como que anda a qualidade da educação? E como que eu infiro a qualidade da educação? E aí você tem os indicadores, né? Trazendo aqui para a nossa realidade. Qual é o indicador de qualidade que a gente utiliza? A Prova Brasil, né? O IDESP, e outros indicadores aí que a gente pode utilizar como fluxo, por exemplo, para mensurar a participação dos estudantes em sala de aula, e assim sucessivamente, né? E como que o currículo paulista está inserido dentro dessas ODS? Ou melhor, como as ODS estão inseridas dentro do currículo paulista? As competências gerais lá da BNCC, né, e que foram incorporadas pelo currículo paulista, elas estão permeadas dessas ODS, né? Desde quando a gente está discutindo a questão do conhecimento, do pensamento científico, crítico e criativo, né? Quando a gente está discutindo as questões relacionadas ao senso estético e ao repertório cultural, quando eu discuto comunicação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento, argumentação, empatia e cooperação, além de autonomia, eu estou discutindo ODSs, eu estou dentro do meu componente, dentro do meu conteúdo ali com os estudantes, além de eu estar trabalhando as questões gerais, as competências gerais, eu também estou trabalhando ODSs. Por quê? Porque os ODS fazem parte da realidade dos estudantes, fazem parte da nossa realidade. Eu trago aqui a ODS 4, que é educação de qualidade. Quais são as metas de uma educação de qualidade, né? Garantir a todos o ensino primário e secundário, livre, equitativo e de qualidade, né? Como eu vou fazer isso? Aí é uma questão de como que o Estado vai organizar para fazer isso. A sociedade precisa se organizar para garantir isso. A meta 4.2, garantir acesso ao desenvolvimento de qualidade na primeira infância, com cuidados e educação pré-escolar. Então, eu preciso criar indicadores para eu mensurar essa qualidade, para eu mensurar esse equitativo, para eu mensurar essa igualdade de acesso, né? Para eu discutir, por exemplo, fomentar competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo, eliminar as disparidades de gênero na educação, né? O fato de quem acessa determinados cursos, quem permanece mais tempo na educação. Então, são metas que o Estado se coloca para que seja cumprido ao longo de todo
de todo esse tempo, né? No caso aqui, até 2030. Então, outras metas aqui sobre a ODS 4, garantir educação para a sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, além de construir e melhorar as instalações físicas, né? Ampliar globalmente o número de bolsas de estudo e, por fim, aumentar o contingente de professores qualificados. Então, essas são as metas da ODS 4, que trata das questões ligadas à educação de qualidade, né? A meta, e só para fazer uma discussão, a meta, por exemplo, 4.7, além de garantir que todos os alunos adquiram conhecimento e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem um trabalho, enquanto educador, de trabalhar essas questões, de discutir, de levar os estudantes a essa discussão, que já é feita, né? Não estou aqui inventando a roda, as ODS não trazem, principalmente nessa ODS 4, ela não traz uma discussão inovadora sobre o processo de ensino-aprendizagem. Ela sistematiza e coloca como objetivo agora global, né? A gente já discute, por exemplo, direitos humanos na escola. A gente faz uma discussão aprofundada sobre igualdade de gênero, né? Muitas escolas trabalham a cultura de paz e não violência, com o Conviva, com outros debates internos que as unidades promovem, né? Quando eu estou falando de direitos humanos, eu estou falando de dignidade íntima, por exemplo, eu estou falando de combate contra o racismo, de combate às intolerâncias, principalmente as intolerâncias relacionadas à comunidade LGBTQIA+, e as xenofobia e outras formas de discriminação. Então, essa meta, ela já é, de uma forma ou de outra, trabalhada pelas escolas no Brasil, né? Mas elas são reforçadas uma vez que esses pactos são globais. E a gente trabalha, né, o currículo paulista, principalmente o currículo paulista do ensino médio, né, num crescente, né? Os fundamentos pedagógicos do currículo paulista visam a inclusão educacional, tanto de atendimento quanto de modalidades e principalmente os temas, né? E a proposta pedagógica da escola está estando em harmonia com a ODS 4, porque é o que todo mundo objetiva, né? Uma educação de qualidade. E aí eu vou passar aqui em revista, não quero me alongar muito nessa discussão de ODS por ODS, as metas e em como eu encontro, né, essa discussão no currículo paulista, né? Por exemplo, a ODS 1, que é a ODS de erradicação de pobreza, né? E a meta 1.4. A gente tem como discussão essa meta da ODS 1 na habilidade 207 de Ciências da Natureza, identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos às quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físicos, psicoemocionais e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar. Então, se eu estou discutindo as questões, a ODS 1, que é erradicação da pobreza dentro da meta 1.4, as questões de vulnerabilidade que a minha habilidade está trazendo, ela é um ponto de discussão inicial para essa ODS. Se eu estou falando de erradicação de pobreza, eu estou falando também das questões de vulnerabilidades sociais, físicas e psicoemocional. E assim por diante, na ODS 2, que discute fome zero e agricultura sustentável. Eu não posso discutir agricultura sem discutir ecossistemas e o impacto nos seres vivos e no corpo humano das transformações que a agricultura faz
nos ecossistemas, nos biomas, né? E isso é um prato cheio para a gente discutir um monte de questões relacionadas a terras indígenas no Brasil, ao desmatamento, recorde de biomas como o Amazonas, principalmente, né? O fato da gente já ter perdido quase metade do cerrado no interior para culturas como soja, por exemplo. Então, essa discussão sobre fome zero e agricultura sustentável, ela se faz dentro de um debate sobre o meio ambiente e o desmatamento. A ODS 3, que fala de saúde e bem-estar, eu vou falar de saúde e bem-estar avaliando os riscos à saúde e ao meio ambiente, considerando a composição, por exemplo, e a toxicidade e reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a elas, questões ligadas aos agrotóxicos, e como que determinados produtos e a utilização desses produtos acarretam mudanças no nosso organismo, a utilização de plástico, por exemplo, né? Tanto no organismo humano quanto nos organismos naturais e outros animais, né? A ODS 4, que discute educação e qualidade, né? E eu traz aqui uma habilidade que é de ciências humanas e sociais, que visa observar, analisar as características socioeconômicas das sociedades brasileiras com base na análise de documentos, dados, tabelas e mapas de diferentes fontes, né? E propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança e empatia, né? Então, eu vou discutir as questões relacionadas aos problemas da nossa sociedade, tendo como meta, tendo como objetivo as questões ligadas à educação de qualidade. E assim sucessivamente, pessoal. Eu não quero passar em revista sobre todas, porque são 17, mas o material vai estar disponível para vocês. Mas eu vou discutir a questão de igualdade de gênero na ODS 5, analisando as desigualdades, preconceitos e intolerância. A ODS 6, que fala sobre água potável, eu vou falar sobre saneamento básico e outras questões. A ODS 7, que fala sobre energia limpa, né, e acessível, eu vou discutir a geração, o transporte, a distribuição e consumo de energia em ciências da natureza. Em ciências humanas, eu vou discutir as questões relacionadas ao trabalho docente e crescimento econômico, uma vez que eu esteja discutindo cooperações, autonomia, empreendedorismo na habilidade 501. Na ODS 9, que fala de estrutura e inovação, eu vou discutir informação e comunicação dentro de linguagens, né, e as suas tecnologias digitais. E assim sucessivamente, chegando até, por fim, a ODS 17, que discute as nossas parcerias e meios de implementação de toda essa estrutura, né? Então, é importante a dinâmica dos grupos, né? Como que as sociedades se relacionam, os fluxos populacionais, financeiros e de mercadorias, além de informações de valores éticos e culturais, além de decisões políticas sociais, ambientais, econômicos e culturais. E aqui a gente faz uma discussão de aplicação desses materiais, que a gente vai encontrar tanto nos mapas, né, nos materiais dos mapas utilizados pelos professores, sobretudo agora na segunda série do ensino médio, né? No currículo paulista do ensino médio, assim como no Inova Educação, são espaços de discussões sobre as ODSs. Então é isso, eu fiz essa pequena introdução. É claro que o material ele enseja e é fundamental que essa discussão saia da ATPC, vá para a sala de aulas e vá para o debate interno nas escolas, para os grêmios, para os estudantes, para que isso possa disseminar dentro das escolas da nossa rede. Eu passo a palavra, então, aqui agora para o
o PEC, né, para o professor especialista em currículo João, para ele trazer alguns exemplos das ODS e como que essa discussão pode ser feita dentro dos materiais e dentro do contexto educacional de vocês. Obrigado, até.